Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. É muito comum, gente, que na nossa vida, quando a gente está passando por algum problema, a escassez, a falta de algo, por alguma situação mais complicada, às vezes a gente está passando por uma falta de um relacionamento, às vezes a gente está passando por um desemprego, às vezes a gente está passando por algum problema no momento. E é muito comum que a gente tenda a ver as coisas como fixas. E que a gente não entenda que esse momento que a gente está passando, que esse problema, essa situação é temporário. A Gisela Valem fala em seus vídeos, a gente tende a ver a realidade como uma foto. Então, quando a gente está passando por algum problema, seja ele qual for, a gente tem a percepção, muitas vezes, de que aquilo é daquele jeito, não que está, e que aquilo vai se manter eternamente daquele jeito. Ou seja, que aquilo não vai mudar, que aquilo é fixo. Então, muitas vezes, a gente está num momento de vida onde a gente está passando por alguns problemas, seja na família, seja nos relacionamentos afetivos, seja no trabalho. E muitas vezes, naquele momento ali, onde a gente está mergulhado nos problemas, a gente tende a ver aquela situação como eterna. E muitas vezes a gente se sente injustiçado, e muitas vezes a gente carrega aquele momento com muito pesar, sabe? Aquele momento acaba ficando pesado demais pra gente. A gente quase que não aguenta carregar aquele peso todo. E aí muitas vezes quando aquele período passa, que as coisas mudam, quando a gente olha para trás, a gente percebe que aquele momento, aquele problema, foi um fragmento da nossa vida. Foi um tempo muito pequeno, muito escasso da nossa vida, muito rápido, muito volátil. Então, por exemplo, às vezes você está num momento de indecisão, você não sabe qual trabalho você quer, ou você não sabe que carreira você vai seguir. E muitas vezes, por causa da ansiedade, do imediatismo, você sente que vai ficar eternamente ali no meio do muro, que nunca vai escolher, ou você sente que nunca vai ter oportunidade de conseguir um bom emprego, ou que você nunca vai ter oportunidade de encontrar alguém legal para ter um relacionamento afetivo. Só que se você tivesse realmente uma percepção desapegada do momento, se você se relembrasse de que tudo passa, de que tudo é temporário, você ia perceber que isso que está acontecendo no momento é uma coisa passageira. E que não é porque isso está acontecendo agora que isso vai ser o estado eterno da sua vida, que isso vai ser fixo na sua vida. Então a gente olha para as coisas não com essa visão de que tudo é definitivo, de que, né, como diz aquela expressão, de que tudo está escrito nas pedras, de que se uma coisa é desse jeito, ela vai continuar desse jeito. Na verdade, isso vem por causa de uma percepção, muitas vezes, equivocada da gente, ansiosa, de pensar que as coisas são daquele jeito, quando muitas vezes as coisas estão daquele jeito. Então, muitas vezes a gente tem algum problema, está passando por algum problema, uma crise, né, de personalidade, uma crise interior. Muitas vezes a gente está passando por um processo de quebra de paradigmas, de reestruturação de valores na nossa vida. E muitas vezes a gente sente que esse período de se sentir perdido, de sentir que as coisas não têm sentido, a gente pensa que a gente vai ter que carregar esse sentimento até o fim da nossa vida. Só que, gente, aquilo é passageiro. Assim como numa faxina, por exemplo, as coisas entram em caos, depois elas entram em ordem. E é muitas vezes esse caos, esse desequilíbrio, que vai fazer com que no futuro o equilíbrio ele se estabeleça. Então, gente, é muito importante a gente não olhar para as coisas como se fosse uma foto. E a gente ter esse entendimento mais profundo de que as coisas passam e de que as coisas estão e não são. Eu posso viver dessas duas formas.
Eu posso viver, por exemplo, a falta de um relacionamento afetivo, achando que eu nunca vou encontrar alguém legal, achando que eu nunca vou encontrar alguém que tenha afinidade comigo, achando que eu vou continuar o resto da minha vida solteiro, por exemplo. E ver isso com pesar, e ficar triste, e se sentir injustiçado, e achar que vai ser assim para sempre. Mas eu posso olhar para isso como um período, como um momento, como algo temporário. Não como aquilo é o estado natural da minha vida, mas é uma coisa que está passando, que uma hora vai minar, que uma hora vai acabar, que uma hora muda. E aí eu vivo aquele momento, aquele período de aquele momento onde eu não tenho um relacionamento, por exemplo, eu consigo viver aquele período com mais leveza, eu consigo viver aquele período com menos fardo, eu consigo agradecer por estar vivendo aquele momento. Então, muitas vezes o que muda, gente, não é exatamente as questões exteriores. Então, muitas vezes não mudou nada ali, você não encontrou outra pessoa, você não começou um relacionamento. Mas só pelo fato de você conseguir olhar para aquele período que você está vivendo como algo temporário, não como algo fixo, como algo que uma hora vai passar, já te dá mais leveza para você até mesmo agradecer por esse momento que você está vivendo. Porque você sabe que aquilo vai passar. Uma hora vai aparecer alguém, uma hora você vai ter um relacionamento com alguém. Então você não precisa se desesperar. Você pode aproveitar aquele período que você está, entende? A gente pode pensar, por exemplo, como numa gestação. A mãe às vezes está com o neném ali na barriga e ela pode ficar ali preocupada, ai meu Deus, que a criança não vai nascer, que eu já tenho 7 meses que a criança está aqui na minha barriga, ela ainda não saiu e ainda não nasceu, e meu Deus, eu quero meu filho. E aí o que que acontece? Depois que a criança nasce, não tem volta. Então aquele período de gestação que, por exemplo, a mãe ela está vivendo, é um período único. E vai ser único com aquela criança. Ela pode ter outras gestações, mas com aquela criança, com aquele ser, com aquela experiência, vai ser completamente diferente. Então, se ela fica muito preocupada em que no momento futuro a criança vai estar ali com ela não vive esse período da gravidez. E se ela ficar muito preocupada quando a criança nascer, que a criança cresça logo, ela não aproveita o período de amamentação, ela não aproveita o período onde a criança ali, ela precisa ainda de cuidados mais abrangentes, mais intensos. Então a gente acaba não aproveitando os momentos que a gente está vivendo agora, né? Usando isso, por exemplo, de exemplo, embora pareça bobo, a gente pode, né, olhar para as situações que a gente está passando agora de uma outra ótica. A gente pode ver as coisas como temporárias. E aí, vendo as coisas como temporárias, eu consigo agradecer o momento que eu estou vivendo agora. Porque eu sei que ele não é eterno. Porque eu sei que a minha vida não é assim. Ela está assim. Porque eu sei que eu não sou assim. Eu estou assim. Ou às vezes você está passando uma situação de desemprego, ou você está passando uma tribulação na sua vida profissional, um momento de incerteza, de insegurança, e se você olha para aquilo como fixo, o fardo fica muito mais pesado. Mas quando você percebe que aquilo é temporário, que aquilo é só um momento, muitas vezes você consegue usar esse período de hiato, esse período de calmaria, esse período onde nada aparentemente está acontecendo para você ter ideias, para você fazer um planejamento a longo prazo, para você pensar em várias possibilidades, para você poder usar a sua criatividade. Então, gente, a gente percebe que independente da situação que a gente esteja passando no momento, a gente tem recursos para lidar com a situação, mas que principalmente quando a gente muda o nosso olhar, quando a gente para de ver as coisas como fixas e a gente começa a ver as coisas como passageiras, como temporárias, principalmente quando se tratam de situações onde a sombra está mais para fora, onde a gente está numa situação mais sombria, né, onde a gente está passando por algumas questões, por alguns problemas mais complexos, quando a gente tem esse olhar de ver que as coisas são passageiras, que elas passam, as coisas ficam mais leves e a gente consegue agradecer por coisas que hoje a gente estaria reclamando. Porque se a gente tem a visão de que tudo é eterno, se a gente acha que tudo é daquele jeito e nunca vai mudar, se a gente acha que essa situação terrível que a gente está passando nunca vai mudar, a gente realmente não vai agradecer. Isso é natural,
Porque, olha, isso aqui eu vou ter que conviver com isso pelo resto da minha vida, eu vou ter que conviver com esse problema o resto da minha vida, então eu não vou agradecer, eu não quero isso. Só que muitas vezes aquilo não é eterno, aquilo é passageiro. E aí quando a gente tem essa percepção, a gente consegue soltar, a gente pensa, tá, eu estou passando por esse problema, eu estou enfrentando espinhos na minha vida nesse momento, mas isso é passageiro. E a vida ela é feita de altos e baixos, né? Osho, ele, por exemplo, dizia que a vida é feita de prazer e de dor. E que se você nega uma parte, você também nega a outra. Porque são os dois lados da mesma moeda. Né? Assim como numa moeda, por exemplo, a gente tem a cara e tem a coroa. Se a gente nega a cara, a gente está negando a coroa. Não tem como separar um lado da moeda, entende? Então, é mais ou menos esse princípio. A gente vive num mundo de dualidade, onde, como dizia Jesus, os ossos ainda vão se partir, a gente ainda vai ter que lidar com situações complicadas, a gente ainda vai ter que lidar com a nossa sombra, com a sombra do outro, a gente ainda tem muito que aprender, a gente tem ainda muito que integrar. Mas mesmo vivendo no mundo dual, o que mais traz consolação pra gente em alguns momentos é que tudo passa, que a dor ela não é eterna, que a dor ela é passageira. E que assim como alguns momentos do nosso passado, que foram muito complicados, que foram muito difíceis pra gente passaram, os problemas, as dificuldades que a gente está passando nesse momento também vão passar, também vão embora, também vão cessar. Porque a vida ela é feita de ciclos. Não tem como uma coisa ficar estática. Seja boa pra gente ou seja ruim. As coisas passam, as coisas mudam, dinamizam. Então, por mais que seja uma coisa boa, que seja uma coisa ruim, a gente sabe que vai passar. Só que se a gente fica olhando como fixo, a gente não tem esse desapego necessário para deixar que a vida haja, para deixar que a vida aconteça. A gente fica querendo controlar tudo, fica querendo estar o tempo todo precavendo tudo. A gente vive em um sofrimento constante porque a gente não tem esse controle. A gente consegue ter uma administração, mas a gente não consegue ter um controle. Então, se a gente fica buscando esse controle, a gente vive em sofrimento, porque a gente está apegado com alguma coisa, a gente está apegado com uma situação de agora. E não é só com situações boas, às vezes a gente está desapegado com uma dor nossa, a gente está desapegado por um problema nosso, porque a gente gosta de ficar reclamando sobre o problema e de se sentindo injustiçado. Né? Quantas vezes eu já fiz isso na minha vida, quantas vezes a gente faz isso na nossa vida, de muitas vezes ficar reclamando de um problema e de ficar se sentindo injustiçado e na verdade ver aquele problema como fixo e de ficar pegado àquele problema, sabe? E reclamar sobre aquilo, falar sobre aquilo, traz algum sentido para nossa vida, sabe? A gente não precisa mudar, a gente não precisa ter uma atitude diferente, a gente não precisa ter autoconhecimento, buscar autoconhecimento, a gente pode ficar ali estagnado, porque eu tenho esse problema me limita, esse problema me deixa aqui parado, eu posso ficar aqui na mesmice, eu não preciso lidar com a insegurança, porque eu tenho esse problema aqui, eu posso reclamar sobre esse problema me limita. Por quê? Primeiro porque eu acho que o problema é fixo, que ele não passa, que ele não muda. Primeiro porque eu acho que a vida ela é sempre do mesmo jeito, que ela não tem ciclos, que ela não tem altos e baixos, o que já é um equívoco por si só. Mas segundo, porque eu acho que eu sou aquela situação, que aquela situação é maior do que eu. Mas quando eu entendo que aquela situação é passageira, mas o que eu sou, a minha essência é eterna, eu percebo que tudo vai passar, mas que eu vou continuar. Que tudo vai passar, mas aquilo que eu sou, a minha essência vai permanecer. Aquilo que realmente é nosso vai permanecer. Como dizia o Osho, o nosso tesouro verdadeiro vai permanecer, vai continuar com a gente. Então a gente não precisa ter medo de perder algo que não é nosso, algo que é passageiro, algo que é momentâneo. E também não tem necessidade a gente ter medo de perder uma coisa que não é possível ser perdida, que é a nossa essência, que é a gente mesmo, que é a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa paz. Quando a gente liga a nossa paz, a nossa felicidade, a nossa alegria, quando a gente atribui quem a gente é, a nossa essência, em coisas externas, efêmeras, essas coisas passam e a gente sente que a gente vai passar, que a gente também não é eterno. Mas quando eu tenho a percepção de que as coisas que são realmente minhas continuam, perduram ao longo do tempo, que o que eu sou perdura ao longo do tempo, ao longo do eterno,
que às vezes o meu corpo, o meu nome, a minha carreira, o meu status pode até ser temporário, mas aquilo que eu sou por essência é eterno. Então eu já não tenho mais medo de perder as coisas, porque eu percebo que as coisas não são minhas, estão comigo. Então nesse entendimento, nessa compreensão, eu deixo de ficar apegado às coisas. E aí eu deixo de ficar apegado não só às coisas boas, mas também às coisas ruins. E isso não significa você negar as coisas. O desapego ele não significa você negar. O desapego significa que você vai usufruir quando estiver com você, mas quando aquilo precisar ir embora, você vai deixar ir embora. E às vezes a gente não deixa ir embora nem os problemas. Às vezes o problema que a gente já passou, que a gente não passa mais, a gente já não vive aquilo, a gente já não lida mais com aquilo, aquilo já passou, mas a gente fica voltando ao passado, a gente fica lembrando da triste história da nossa vida, quando a gente passou por aquele problema, quando aquela pessoa falou aquilo com a gente, ou como a gente se sentiu magoado, como a gente se sentiu triste, só que aquilo já passou, mas a gente ainda está apegado. E aí a gente fica travando a nossa vida, a gente vive um sofrimento desnecessário muitas vezes, porque a gente não sabe se desapegar. Então, às vezes, é necessário a gente deixar as coisas irem embora, a gente se desapegar, a gente ter essa percepção de que as coisas são temporárias. Porque quando a gente percebe que as coisas são temporárias, a gente já não vê as coisas com pesar, a gente já não vive as coisas com pesar. Então, se eu estou vivendo um momento de desconforto, tudo bem. Eu vou procurar aprender com ele, eu vou procurar vivê-lo da melhor forma, eu vou procurar, sim, estratégias, técnicas, planejamentos, para eu conseguir sair disso o mais rápido possível, para eu conseguir virar essa situação, modificar essa situação. Mas enquanto eu estou vivendo ela, com o entendimento de que ela é temporária, eu sei que eu não vou viver ela eternamente, então eu tenho mais força, eu tenho mais resiliência para passar por ela, porque eu sei que o que eu sou é eterno, e que a situação vai passar, mas eu vou continuar. O que vai ficar presente em mim é o aprendizado, mas que a situação, o problema, ele vai passar, porque tudo passa. E integrando essa percepção na nossa própria vida, a gente consegue entender o nível de entendimento, a percepção, mesmo que seja pequena, a pequenos fragmentos, de uma forma bem limitada, mas a gente consegue entender um pouco da visão do que vive uma pessoa que é iluminada, de um Chico Xavier, de um Jesus, de tantas pessoas que passaram, de tantos iluminados, de tantos mestres de si mesmos, que passaram por problemas e que passaram por coisas piores do que a gente, mas eles cumpriram a própria missão, eles estavam ali com bom humor, com leveza. Como que eles conseguiram ter essa leveza? Como que eles conseguiram ter esse bom humor? É por causa disso, porque eles tinham a compreensão de que aquilo que estava acontecendo era passageiro e que era necessário que aquilo ocorresse para que algo melhor viesse, né? Para que algo fosse cumprido, para que algo melhor acontecesse, para que fosse cumprido um projeto. Então eles faziam, e eles entendiam que aquilo que eles são era eterno. Então, independente das circunstâncias, independente do desconforto, da dor, do julgamento, independente dos problemas que eles passavam, eles entendiam que aquilo era passageiro, que a essência deles era eterna. É eterna, né? Então eles não tinham todo esse medo que a gente tem o tempo todo. Eles não tinham essa insegurança que a gente tem o tempo todo. Por causa dessa compreensão, por causa desse entendimento. E essa compreensão, esse entendimento, quando a gente vai implementando aos poucos na nossa vida, porque é claro que é difícil a gente fazer isso da noite pro dia, a gente consegue ter pelo menos um pouco de ideia do que eles sentiam. E a gente consegue passar pelas situações da nossa vida entendendo, tá, isso aqui me incomoda, isso aqui é desconfortável, me dói, mas isso é passageiro, isso é temporário, isso que eu tô passando uma hora já não vai mais existir, mas eu vou existir, eu vou continuar aqui, isso vai ter servido para o meu aprendizado, isso vai servir para expandir a minha luz, para me trazer consciência, e isso vai passar, mas o aprendizado que eu tive com a situação vai permanecer, a luz que eu aprendi a expressar, a expandir por causa daquela situação vai permanecer. Os ganhos que eu vou ter quando aquela situação for embora vão permanecer. Eu vou permanecer. Mas aquela situação é passageira, ela passa. Porque
mais longo que seja a dificuldade, uma hora ela passa. Mas a gente precisa, muitas vezes, se relembrar disso, porque quanto mais a gente olha as coisas como fixas, mais apegado ao sofrimento a gente fica. Então, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha tocado o coração de vocês aqui. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e eu vou ficando por aqui.